Oi, gente, sejam bem-vindos. A gente está aqui hoje com o Matheus Leston, ou mais conhecido como Leston. Ele Oi? é Creative Technologist, ele vai falar um pouquinho melhor o que isso significa. E, sem mais delongas, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua trajetória profissional até o dia de hoje. Tá bem. Bom, primeiro, super legal estar aqui. Obrigado por ter me convidado. Super feliz. Bom, minha trajetória profissional e o que eu faço foi um pouco uma conjuntura meio maluca, que eu acho legal, uma história maluca, que é muito legal agora olhar para trás e entender como tudo fez sentido, embora no caminho talvez parecesse um pouco despirocada a história. Mas hoje em dia eu me considero, como você falou, Creative Technologist, graças a um post seu, e músico e artista e desenvolvedor. Então, acho que juntando essas áreas, eu tenho um trabalho meu pessoal de arte que normalmente envolve música e tecnologia, então coisas visuais com música, sempre tentando amarrar as linguagens e arte e tecnologia. Mas por conta desse trabalho pessoal e desse meu interesse pessoal, isso acabou também virando meu trabalho profissional. Então, eu comecei a ser convidado por artistas para desenvolver projetos para esses artistas, para executar projetos para eles que envolvessem programação. E a partir daí isso acabou virando a minha trajetória recente. Eu hoje em dia tenho o Bloco, que é um estúdio que desenvolve esse tipo de projeto para marcas e eventos e outros artistas, esse tipo de coisa, projetos de arte generativa, instalações interativas, enfim, coisas nesse âmbito de arte e tecnologia. E também, hoje em dia, trabalho no Estúdio Guto Requena como diretor de criação do Juntos, que é o lab lá dentro que desenvolve esse tipo de coisa. Mas, como eu te falei, não foi uma trajetória tão linear assim. Eu sempre fui músico desde pequeno, desde, sei lá, 8 anos de idade. Sempre achei que essa era a minha carreira da vida. E por meu pai ser programador, eu sempre tive computador em casa, sempre gostei de programar e aprendi a programar coisas básicas muito cedo, assim, mas que não foi algo que eu investi muito. Até eu descobri depois lá na frente no colegial, quando você começa a ouvir outras músicas e não mais só hard rock, rock progressivo, como todo músico, né? Eu comecei a descobrir música experimental e daí caí na programação de novo, ouvindo pessoas de música eletrônica experimental, etc. E, na verdade, eu sou formado em letras. Então, acho que a grande parte da minha formação foi essa coisa de programação, foi muito autodidata, mas a minha formação mesmo foi no campo da arte, porque embora eu tenha estudado letras, logo no primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar em instituições de arte. Então, eu trabalhei muitos anos no Tomiotaki e na Bienal, e foi lá que eu acho que foi a minha formação de fato, mais do que na faculdade, talvez. Mas essa combinação deu essa formação de arte para mim, e em um certo momento eu desisti de tudo, falei, nossa, chega, estou trabalhando próximo com o que eu quero, mas não é exatamente o que eu quero. Me demiti da Bienal na época e resolvi focar nessa carreira que começou com a Orquestra Vermelha e de desenvolver esses projetos de arte e tecnologia. Mais ou menos esse o caminho um pouco confuso. Legal. E como que foi para você, considerando que, né, você tem várias vertentes, a arte, a música, a programação, como que foi para você desenvolver essas várias habilidades ao mesmo tempo e tentar trazer isso tudo para o seu trabalho, considerando que a gente vive num contexto onde as pessoas costumam demandar uma especialidade, né? Como foi isso para você? É difícil, eu acho que foi e continua sendo difícil. Ter foco é uma coisa difícil, né? Então eu acho que você por uma questão de tempo mesmo, do tipo, o que eu vou fazer com o meu tempo? Eu vou focar em, sei lá, gravar um disco, ou vou focar em estudar uma linguagem de programação, ou eu vou focar em estudar arte, ou enfim, o que é que seja. É difícil encontrar esse caminho, mas no meu caso, eu acho que acabou acontecendo muito naturalmente, porque eu não sinto que o que eu faço é amarrar duas áreas. Eu acho que é entender como se fosse uma área só. Né? Então, eu acho que é mais essa a ideia. Então, não é entender, nossa, arte e tecnologia são coisas tão diferentes e tão distantes. Não. Eu acho que já existe até uma história da arte e tecnologia, assim, por assim dizer. Né? Então, o meu interesse sempre foi nessa amarração. Então, eu acho que não é que o foco está aberto em dois lugares, é que o foco é na junção. Né? Então, eu acho que o que eu estudei foi essa junção.
Então, ter estudado a linguagem de programação foi uma maneira de conseguir realizar essa conexão entre as partes. Conectar música e visualidade, conectar arte e tecnologia, enfim. E eu acho que tem uma coisa de um fazer que é interessante, né? Eu não gosto muito desse argumento muito modernista, assim, sabe? Do tipo que um pintor tem que ficar pintando até entender a tinta. Não sou muito fã disso, assim, mas eu acho que tem uma coisa de que você se imbricando no processo, né? E você indo atrás, mesmo que seja só da ferramenta, alguma coisa assim, acaba surgindo formas, né? Acaba surgindo estética e tudo mais. Então eu acho que de alguma maneira tem uma discussão de entender linguagem de programação como uma linguagem, que já está no nome, mas parece enfim, é uma obviedade, mas não está tão na cara assim. Eu não acho que é uma ferramenta, eu acho que é uma linguagem. Então, entender esse tipo de coisa dessa maneira foi o que permitiu que eu tivesse algum foco, por mais que eu ainda tenha muita dificuldade de escolher para onde eu vou mirar, eu acho que o foco é sempre essa junção, essa amarração. Então, aí eu consigo manter a cabeça em algum lugar que faça algum sentido, sabe? Não, super fez sentido. Acho que essa junção resume tudo. E, enfim, para as pessoas começarem a entender um pouquinho melhor o que você faz, vamos trazer um exemplo de um trabalho que você fez, e eu acho que um que exemplifica bem essa união é a Orquestra Vermelha. Então, eu queria que você contasse um pouco como foi o processo inteiro, desde o momento que você teve essa ideia até começar a criar, de fato, produzir e fazer a performance em si. A orquestra surgiu num momento muito oportuno da minha vida. Assim, foi muito bom o timing em que ela surgiu, porque foi justamente como eu falei, nesse momento em que eu me demiti, saí da Bienal, e a orquestra aconteceu por conta do Rumos do Itaú Cultural, foi um edital. Então, é um desses projetos que você já tem a ideia na cabeça, mas a ideia não está bem formulada. Assim, tem uma ideia aqui, uma ideia ali, enfim, coisas que você está pensando, mas que de fato só formaliza no momento que você tem um deadline, que é a melhor coisa do mundo, que daí você tem que sentar na cadeira e escrever o projeto, sabe? E fazer orçamento e tudo mais. Né? Então, a orquestra surgiu nesse momento. Eu já tinha uma pesquisa antes, que era essa pesquisa de. Eu fiz um show anterior que se chamava Ré, em que eu tocava instrumentos e eu usava coisas de looping e ia gravando os instrumentos ao vivo, e em cima desses instrumentos entravam gravações de cantores cantando. Então era meio que um karaokê invertido, de alguma maneira, porque eu sempre gostei muito da relação de música acústica, sei lá como chamar, e música eletrônica, mas eu nunca gostei dessa coisa de vocês dar um playback numa base e cantar em cima, sabe? Que era o que eu via muito. Então eu falei, já sei, vou fazer o contrário. Então era construir a música ao vivo e a voz, o solista, por assim dizer, já estava lá pronta. Né? Então a orquestra surgiu como uma segunda etapa desse projeto. A Orquestra Vermelha discute o que é um show. O computador é um instrumento musical? O que é um músico? Qual a diferença entre músico e produtor? Se hoje em dia a música eletrônica e os playbacks são cada vez mais comuns, o que é ao vivo? Por que a gente vai ver um show? Para ver pessoalmente um artista que a gente gosta? Ou talvez para experienciar um espetáculo completo, em que o aspecto visual é tão importante quanto a música? Eu tinha essa ideia já, eu tinha essa vontade de seguir esse estudo, mas eu não tinha muito um caminho claro de como fazer isso. Então, como eu falei, a hora do edital foi a hora de juntar os pedacinhos. Então, essa ideia de gravar os músicos, a ideia da sombra dos músicos, que era uma coisa que eu achava muito fascinante e tal. E o nome também era um nome que estava na minha cabeça há muitos anos, porque tem uma amiga minha, artista, a Clara Iane, que ela tem um trabalho maravilhoso que são umas cartas de war ampliadas muito grandes. E ela tinha uma carta que era só assim: o seu objetivo é destruir todos os exércitos vermelhos. Eu fiquei com esse negócio de exército vermelho na cabeça, falei, uau! E daí, em algum momento isso virou Orquestra Vermelha na minha cabeça. E esse nome ficou guardado durante anos lá para eu usar para fazer alguma coisa. E surgiu esse momento. E o processo da orquestra foi isso. Fiz o edital, juntei as ideias. Show, estava conceitualmente amarrado. Eu não tinha nenhuma música, eu não tinha nada da orquestra. E daí o que eu fiz foi
juntar todos os 300 HDs que eu tinha espalhados por aí, porque todo mundo sabe o que é isso, eu acho que todo mundo que trabalha com áreas de criatividade, que é você começar uma ideia e abandonar. Você começa e abandona. Olha, de novo, o foco que a gente estava falando agora há pouco, né? Você começa a fazer um rascunho e solta, começa a fazer um rascunho e solta, e não termina, porque você não sabe justamente onde focar. Então, esse foi o momento que eu peguei meus HDs todos, juntei todos os microfragmentos de música que eu tinha jogados por lá, e falei, pronto, são essas músicas da Orquestra Vermelha. Então o que eu fiz foi que eu dei uma arrumadinha nas músicas, eu tinha fragmentos, loops e tal, e era isso que eu apresentava para os músicos. Então eu apresentava para um músico e falava, improvisa em cima, faz o que você quiser. E daí eu editava e mostrava para o próximo, editava e mostrava para o próximo. Então foi uma maneira que eu aprendi a lidar com ter que terminar as coisas, e é meio dividir o processo, sabe? Eu fui fazendo isso e fui descobrindo como eram as músicas no caminho. E daí, no fim, foi um processo de edição mesmo, de sentar e editar todo o material e escolher isso é legal, isso não é legal, isso encaixa com isso não encaixa com isso, mas também muito aberto, sem querer controlar demais o que foi que eles trouxeram para mim, né? Então, e daí teve uma parte técnica, óbvio, que foi super complicada, eu nunca tinha usado tela de LED antes, e daí quando eu fui usar as telas de LED não bateu a imagem, desalinhou, foi uma confusão, e daí deu tudo certo no fim. Até que eu fiz uma coisa que não faz o menor sentido, que foi ano retrasado, eu lancei um disco da Orquestra Vermelha, que foi para usar esse material que tinha, que ficou engavetado durante, sei lá, 6 anos. E acho que é isso sobre a orquestra. Eu posso falar horas, então me interrompa quando for o suficiente. Só uma curiosidade, que eu acho que, enfim, eu não tenho menor ideia sobre como funciona isso, então acho que muita gente também deve ter a mesma dúvida. Como funciona um edital? Tipo assim, me explica. Esse era o edital específico, era o Rumos do Itaú Cultural, né? E era o último antes dessa nova versão do Rumos, porque antes o Rumos tinha categorias e tinha uma divisão, você podia se inscrever o projeto em uma categoria diferente da outra, enfim. Curiosamente, foi dentro do Rumos Cinema e Vídeo, porque dentro do Rumos Cinema e Vídeo eles abriram esse edital que se chamava Espetáculo Multimídia, que caiu como uma luva para o meu projeto. Então foi mais ou menos isso. Mas, de fato, no caso desse edital, é um pouco diferente hoje em dia, mas nesse caso, eles abriram essa chamada, que era essa chamada que dizia, olha, a gente quer projetos desse tipo. E o que você precisa fazer é criar uma justificativa. Então, você precisa justificar de todas as maneiras possíveis, conceitualmente, ou seja, por que esse projeto que você está fazendo é interessante, o que ele traz de discussão, principalmente no campo da arte, esses editais têm muito isso, né? Você dizer o que é. Também você dizer quem é você. Você já tem trabalho nesse tipo? Você está construindo algo, tem uma carreira? Você não precisa ter uma carreira solidificada, não é isso. Aliás, muitos dos editais preferem que você seja, por exemplo, um artista iniciante, alguma coisa assim. Então, cada edital tem um recorte diferente. Mas, basicamente, você precisa fazer essa justificativa teórica e também orçamentária. Dizer, olha, esse trabalho custa tanto por conta disso, disso, disso e disso. Esse é o valor que precisa fazer sentido. Também não é só você chutar, né? Tem editais que precisam de comprovação, tem editais que não precisam de comprovação dos gastos. Então, em vários editais até eles aconselham você colocar um contador dentro do edital, né? Porque precisa fazer toda a contabilidade dos gastos. No caso específico desse da Orquestra Vermelha, não tinha isso, porque era um edital que o valor já estava especificado. Eles falaram, olha, a gente vai dar tanto para você fazer o projeto e tanto para você montar. Então tinha uma verba de produção e uma verba de montagem. Isso já estava no edital. E era você saber se o seu projeto cabia dentro dessa verba ou não. Desde então, o Rumos mudou, e hoje em dia ele é um edital aberto, ele não tem valor, ele não tem mais categoria, então a justificativa é muito mais complexa, você precisa garantir por que seu trabalho faz sentido lá, e o seu orçamento também é muito mais complexo, porque você pode colocar o valor que você bem entender. E eu recomendo trabalhar com outras pessoas, porque dependendo do edital, é muito difícil, porque tem pessoas que trabalham com isso, que já sabem que os editais têm especificidades muito claras, do tipo, puxa, você colocou essa linha aqui de custo, mas eu sei que esse custo não passa porque eles têm um teto de tanto e tal. Então tem um conhecimento específico que é de edital, que é muito difícil ir atrás, eu acho. Assim, acho que tem como você se embrenhar, mas é uma coisa um pouco complexa. Então, às vezes, você ter alguém te ajudando, eu recomendaria isso. Assim, eu acho que facilita muito. No caso desse do Itaú, como não era tão complexo, eu escrevi sozinho.
mas outros que eu fiz depois e não ganhei foram todos escritos a quatro mãos, com alguém me ajudando nessa parte de produção. Entendi. Bom, e outro trabalho que eu acho que, para quem é de São Paulo, já deve ter visto, enfim, para quem é do rolê, quem é da música eletrônica, já deve ter visto, os designers também da casa, que é o Caracol Bar, que tem essa identidade visual maravilhosa, criado por um amigo nosso também. Oi, Finote, tudo bom? Eu queria que você contasse um pouco como que você participou desse projeto e ajudou na criação da identidade. Foi super legal, foi um convite muito massa, como você falou do Finote. Finote acho um designer incrível, muito, muito maravilhoso. E ele, acho que ele estava trabalhando na época com o Matheus Ascioli também, que ajudou ele a desenvolver essa identidade. Eles chegaram nessa ideia de que a identidade do Caracol não é uma imagem, é um sistema, é uma lógica, que você pode construir várias imagens a partir dessa lógica, que sempre foi uma coisa que me fascinou muito, né? Claro, programador, acho que gosta desse tipo de coisa. Projetos em que o sistema faz parte, como eu falei, né? A programação é a linguagem, então, de alguma maneira, tem algo parecido, uma coisa meio programática, né? Eles criaram essa lógica que são 4 formas, se eu não me engano, 7 maneiras de combinar as formas de maneira diferente, 9 cores, não lembro bem os números, mas algo desse tipo. E o Finote era uma pessoa que eu conhecia pessoalmente, ele sabia dessa minha área de programação, esse tipo de coisa, esses trabalhos que eu fazia, e ele virou e falou assim, Matheus, eu comecei a fazer, mas eu descobri que são muitas imagens, eu queria ver se tem como fazer um batch no Photoshop, se você conseguir me ajudar em fazer alguma coisa para eu gerar todas as imagens e salvar numa pasta todas elas. Eu falei, Finote, espera aí. E daí ele me passou os números das combinações, e é uma coisa, assim, é uma quantidade de números, assim, impossível. É muita combinação possível, assim, na casa dos trilhões, se eu não me engano. Então, não tem como fazer todas, é impossível. E daí, a graça foi que ele foi muito aberto para eu sugerir uma solução. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos construir um aplicativo que gera essas imagens. Então, ele me passou a lógica, me passou os desenhos, as cores, etc. E ao invés da gente gerar imagens fechadas, a gente gerou um programa que é muito simples o uso dele, você aperta barra de espaço, ele gera uma imagem, você aperta Enter, ele exporta um PNG. É isso. E para ninguém ter que ficar mexendo, editando cor, esse tipo de coisa, ou pegando aleatoriamente, porque a gente sabe que quando você trabalha com um sistema, você acaba tendo as suas preferências, né? Tipo, eu vou pegar aqui de novo esse que eu gosto mais, a estrelinha do Caracol, né? Que aliás, é o que eles gostam mais, claramente. E foi de criar esse aplicativo que já gera as imagens em 1080 por 1080, porque a grande graça do Caracol é que eles criavam, não sei se ultimamente segue assim, agora com quarentena e pandemia, mas eles postavam um pôster por dia dos DJs que tocavam no bar. Então, era uma quantidade de produção muito intensa que se fosse para você abrir o Illustrator toda vez que precisasse fazer, ia ser um drama. E dá para você fazer em 15 segundos, você gera 15 imagens. Espaço Enter, espaço Enter, espaço Enter, pronto. Você fez 15, tem 2 semanas, pronto. E foi essa minha participação. Eu não me envolvi na concepção da identidade visual, eu me envolvi só nessa parte técnica, por assim dizer, para resolver a identidade. Foi uma programação super simples, mas eu fico super feliz de que ela foi uma solução gigante, né? Assim, de alguma maneira. Era um problemão na mão que foi resolvida de uma maneira, acho eu, elegante, e que virou parte da identidade, né? Acho que o aplicativo ficou famosinho, assim, tipo, nossa, tem um aplicativo que gera a identidade do Caracol, porque ela não tem cara de digital, de tecnológica, ela parece uma estamparia, alguma coisa desse tipo, né? Então, acho legal por essas duas amarrações, assim. Primeiro, por ser uma solução simples, elegante, um código super pequenininho e enxuto para um problema gigante com, sei lá, trilhões de saídas. E, por outro lado, isso acabou virando uma marca registrada do bar. Não à toa que acabou ganhando o Latin American Design Awards também, né? Foi super legal. E, enfim, super orgulhoso de participar, por mais que a participação seja talvez pequena, mas fez parte, assim, grande do processo, sabe? Foi super legal. Super orgulho desse programa, na verdade. Sim, não, eu adoro, eu acho que é exatamente isso, resolver um problema, porque se o designer tivesse que fazer essas combinações, coitado,
não desejo isso para ninguém, então com certeza isso ajudou muito lá dentro a operação. Não, parênteses, que eu fiz uma conta que se eu automatizasse e eu renderizasse uma a cada... Fiz uma conta, não lembro, mas assim, 10 por segundo levava 20 anos para exportar todas. Então, assim, o designer já estaria morto há muito tempo, tadinho. Ninguém merece viver exportando imagens. E bom, mas hoje você está trabalhando no Guto Requena, no estúdio do Guto Requena, mas depois de passar muito tempo como freela. Então, pensando, né, com esse seu perfil que você tem, com algo que não é tão recorrente no mercado, você acha que foi uma forma de você conseguir, enfim, trabalhar, porque não tinha oportunidades para você trabalhar com isso? Na verdade, essa coisa de trabalhar... Oportunidades, acho que sempre teve. Acho que tem muitas oportunidades. Eu trabalhei durante 10 anos quase completos como freelancer e deu tudo certo. Assim, teve fases zigue-zague de dinheiro, de projetos, mais projetos maiores, menores, poucos projetos, muitos projetos. Aquela coisa que a gente sabe de freelancer que tem dificuldade de se organizar também em muitos momentos. Então, do tipo, trabalhar 72 horas por dia e depois trabalhar menos 2 horas por dia, né? Acontece isso. Assim. Então, sempre teve algum interesse, mas teve também muito da minha parte de tentar encontrar esses caminhos, que era o que a gente estava conversando antes, né? Será que o caminho é mais por esse ou por aquele? E tentar ir atrás também do mercado, claro, porque você precisa pagar suas contas, né? Então, onde será que eu vou investir? De falar com essa pessoa, de falar com essa, e, enfim. Senti sempre, ao longo desses 10 anos, acho que hoje em dia a coisa está mais acomodada, até existe o termo Creative Technologies, que é a glória, mas as pessoas não entenderem de fato o que é meu trabalho, sabe? Isso é uma coisa que aconteceu muito. Então, não acho que faltava oportunidades e não faltava campos para agir. Acho que isso sempre teve. Agora, difícil é entender quando que é a hora certa de contactar essa pessoa. Será que ele é a pessoa certa? Então, eu acho que eu acabei... os trabalhos que acabaram mais me chamando também foram os trabalhos que eu acabei mais repassando, porque são pessoas que entenderam que elas podiam me chamar para o que quer que seja. E se não fosse eu que resolvi, eu sabia indicar alguém que resolvesse. Porque eu acho que não ainda... Acho que até hoje mas não era muito claro o que é exatamente o que eu faço. Até porque não é claro mesmo. Eu acho que faz parte do trabalho. Poder se embrenhar em alguns campos que você não conhece. E era, assim, na minha cabeça, era praticamente impossível achar um trabalho fixo, num lugar fixo, que tivesse oportunidade para fazer isso que eu fazia e que eu faço, né? Me parecia uma coisa muito difusa. Então, assim, putz, num dia era eu ajudando uma artista a criar um projeto que era tocar umas impressoras, fazer música com impressoras. E um outro dia fazer iluminação para uma festa controlada por Twitter, sabe? Então, assim, que carreira é essa, sabe? Que junta essas duas ideias. Então, depois de ter feito um trabalho como freelancer para o Guto, a gente entendeu que tinha esse campo dentro do estúdio dele, porque o estúdio trabalha com projetos de muitos tamanhos, de vários caminhos diferentes, alguns de cenografia, outros de arquitetura, residencial, escritórios, enfim. Tem um caminho muito amplo e que cabia essa minha presença lá como um trabalho fixo. Mas eu acho que foi num momento oportuno para mim, muito, assim, falando num campo muito pessoal agora, porque foi uma coisa que aconteceu mais ou menos no mesmo período que acabou acontecendo a quarentena e o Covid, que foi um momento, de fato, em que muitos dos meus trabalhos que eram baseados em aglomerações caíram. Então, foi um momento muito oportuno por essas duas razões. Primeiro, pelo timing, que foi perfeito, e estou super feliz de estar trabalhando lá por conta dessa outra razão, que é que de fato entendi que um campo que parecia que não tinha um lugar institucionalizado para ele super apareceu, sabe? E mudei muito de opinião. Acho que super existe esse lugar, mesmo que ele seja difuso. Então acho que tem um pouco de se acomodar com a incerteza nesse tipo de trabalho, sabe? Porque balança de um lado para o outro bastante o que você vai fazer, né? Sim. E teve aquele dia que eu fiz aquele post falando do que é Creative Technologies. Teve algumas pessoas que falaram, cara, eu queria muito trabalhar com isso, mas eu não encontro vaga.
Então, o que você diria para essas pessoas? Para mim é um pouco difícil dar esse tipo de conselho, sendo muito honesto, porque o nome veio depois, né? Como a gente estava falando, assim, eu descobri o nome com esse post que você fez, por exemplo, né? Então, para mim, eu sempre fui um cara interessado em arte, tecnologia e etc. E como eu falei, muito focado nessa amarração, mas não tinha exatamente. Eu tinha dificuldade de me explicar até então, que é o que eu estava dizendo agora sobre o Guto, né? Então, explicar o que eu faço. Então, acho que se alguém tem a clareza de que é isso que quer fazer, de ser Creative Technologist, show, maravilhoso, você já está 10 passos além do que eu estive 10 anos atrás, sabe? Então, acho incrível. O que eu acho é que, embora a gente esteja falando de foco, você tem que ter muito cuidado para que não vire uma profissão generalista, que eu acho que talvez não seja. Eu acho que depende muito de como você quer atuar, óbvio, mas o que eu vejo pelo mercado mesmo, das pessoas que atuam nesse campo, são pessoas que, na verdade, são muito focadas em certas coisas, por mais que façam muitas, tecnicamente, talvez focadas também. Então, uma coisa que eu acho que pode ser problemática é quando a gente falou atrás também sobre a falta de foco, o que eu faço? Eu vou estudar essa linguagem, ou essa, ou essa, ou essa. Eu sugeriria mergulhar em alguma coisa, sabe? Não que te limitasse isso, mas que você mergulhe em alguma coisa, porque eu sinto muito que isso aconteceu. Eu, por exemplo, uso uma linguagem de programação que se chama Max, e eu praticamente só sei ela, mas eu sei fazer tudo que eu preciso com ela. Então, assim, eu mergulhei nela e, assim, o Caracol é feito com Max, um pedaço da Orquestra Vermelha também é feito com Max, embora sejam projetos completamente diferentes, sabe? Então, porque ali, como eu falei, tem um desenvolvimento de linguagem, tem um desenvolvimento formal. Então, eu acho que talvez o que seja importante seja você ter esses interesses particulares, esses interesses pessoais, antes de mais nada. Porque eu sinto que senão você pode ficar, eu preciso saber um pouquinho de JavaScript, um pouquinho de web, um pouquinho de design, um pouquinho de arte, e daí você acaba um pouco perdido nesse campo, porque, pela minha experiência, o Creative Technologist é o cara que ajuda a desenvolver e criar as ideias, mas ele é o cara que executa também, porque as ideias estão atreladas à execução. Porque senão você entra numa lógica que as coisas não conversam, sabe? Do tipo, tive uma ideia e agora eu preciso executar. Isso é um caminho possível. Mas outro caminho é, tive uma ideia que eu sei como executar e que a ideia está articulada com a forma da execução, para não parecer uma coisa assim, colada com durex, sabe? Então eu acho que você saber ter as ideias, você saber executar as ideias é fundamental. A não ser que você, assim, é óbvio que eu trabalho com outras pessoas, não é todos os projetos que eu fiz sozinho, não é isso que eu quero dizer. Mas você tem um campo já de estudo, de você saber os caminhos. E você também não ter medo de dizer que você precisa de outra pessoa para fazer esse projeto. Assim, não, esse projeto até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Ou então, eu acho que uma das coisas que eu mais fiz foi, como eu falei, repassar trabalho. Do tipo, entendo que isso tem a ver comigo, mas esse especialmente não tem a ver com o que eu faço. Então, vou passar para outra pessoa, sabe? Então, acho que é importante você ter um núcleo de interesses. É isso que eu quero dizer. Que embora Creative Technology seja um nome amplo, eu acho que cabem muitos interesses diferentes. Não tem por que você abrir mão deles por conta desse nome amplo. Não sei se faz sentido isso que eu estou dizendo, se você concorda também, mas enfim, penso um pouco por aí. Porque acho importante você manter uma unidade, sabe? Super. Bom, eu vou fazer uma última pergunta, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria saber, assim, muito de um lugar, assim, que você não é, com certeza, assim, né, dessa coisa, como que eu vou dar um conselho, sendo que, enfim, também tenho muitas dúvidas, mas muito da sua perspectiva e da sua experiência, o que você acha que foi mais importante, ou algumas coisas que foram muito importantes para te levar no lugar que você está hoje? Eu acho que... Bom, é que isso acho que é uma coisa... Acho que eu posso dizer uma coisa do campo pessoal e uma coisa nem tão pessoal. Do campo pessoal, eu acho que tem uma certa obsessão. Assim, eu acho que não recomendo essa obsessão, mas eu acho que, de alguma maneira, acho que pessoas que trabalham com criatividade costumam ter, né? E eu acho que é difícil encontrar o limite disso ser saudável, né? Assim, então, eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi isso, assim, de ter um interesse. Eu acho que a questão é um pouco essa, de ter um interesse muito claro,
mas não de ter uma rota muito clara. Eu acho que é um pouco esse o ponto, sabe? Para mim foi isso que deu muito certo. Eu sabia exatamente o tipo de coisa que me interessa. Então, nossa, criar um código que integra isso com isso e gera uma imagem maravilhosa. Nossa, essa coisa, tipo de coisa que me dá tesão, assim, que eu quero fazer. Agora, um caminho de profissional nunca tive muito claro. Então, eu acho que o que pode ser um problema também, mas acho que é um pouco se abrir para as oportunidades. E acho que o grande lance é isso, você está aberto para as oportunidades e saber onde migrar. Então, putz, claro, eu falei aquilo de que eu sei uma linguagem de programação só, mas será que faz sentido agora, para esse projeto, eu dar um passinho para o lado, eu estudar um outro, perder um tempo, aspas gigantescas, e olhar isso aqui e voltar? Ou não, sabe? Então, acho que tem alguma adaptabilidade que é interessante, porque eu acho que, assim, por mais que você não tenha um objetivo claro, eu nunca tive, assim, vou criar o bloco daqui a 10 anos, ou trabalhar no estúdio Guto Requena. As coisas acabaram acontecendo meio naturalmente, mas se você olha hoje de trás para frente, você vê uma carreira que faz sentido. Então, acho que tem algo que é do tipo, você saber um pouco para onde você quer e saber quando você está se afastando daquilo que você quer. Eu acho que é meio isso. Eu acho que não precisa fazer uma linha reta, assim, sabe? Do tipo, eu vou para lá, e daí você pega um compasso e vai retinho. Eu acho que você tem que ir chegando perto, assim. Agora, se você está chegando mais perto, show. Agora, foi por isso, inclusive, que eu me demiti da Bienal, porque eu achei que eu estava chegando perto, até certo momento eu acho que estava me levando para um caminho que estava me deixando longe. Então, o que eu indicaria é isso, e num âmbito mais geral e no âmbito mais específico, ver muita coisa, porque esse é um campo de trabalho que está mudando o tempo inteiro e já tem coisas de tecnologia que já estão rolando aí a cada dia e, assim, muda muito o tempo inteiro. Então, acho que, assim, é muito engraçado que eu tenho alguns amigos e que o que acontece, dá para ver que a obsessão é a mesma, sabe? Que trabalham mais ou menos nesse campo e que você manda um link e a resposta é quase sempre já vi, sabe? Assim, ou ele manda um link e você fala, já vi também. Porque tem uma coisa de consumir muito isso, e é de vários lugares. Então, ao mesmo tempo, tá ligado nas coisas de arte e tecnologia, mas também nas coisas de arte, mas também, sei lá, na câmera nova que a Fuji lançou, sei lá, sabe? Acho que isso é um interesse que para mim é muito natural, não é forçoso. Então, eu acho que o que é difícil nisso é delimitar até onde é trabalho e até onde é o seu hobby, ou o que você gosta de fazer, o que você faria de qualquer jeito. Mas eu acho que você tem que se permitir se abrir para esses múltiplos interesses mesmo, sem ter muito medo, né? Porque eu acho que se você fica com medo de que você está perdendo o foco, eu acho que não. Como eu falei, eu acho que o foco é a amarração. Então, se você está conseguindo pegar dessas vários lugares e juntar, show. Eu acho que é isso. Não sei se foi muito generalista essa resposta também, mas é o que eu diria. Acho que dá para tirar muitos conselhos de tudo que você falou. E eu acho maravilhoso o seu trabalho. Tipo, é aquela coisa que você não faz ideia de como acontece, mas é incrível. E é isso que eu acho que é mais legal. Enfim. Obrigado. Te agradeço demais. Mas isso que é legal, porque eu sinto muito tesão em como funciona, sabe? Eu acho que é um pouco essa a graça. Eu acho que tem que funcionar, você tem que ter essa experiência no trabalho, sabe? Não é file, não é exposição do file, não é exposição de linguagem eletrônica, né? Então, se você olhar e você tiver uma experiência, show. Não precisa saber como foi feito e pouco importa como foi feito, mas para mim, que eu sei como foi feito, é muito legal, sabe? Assim, então, acho que é essa junção importante que eu acho no trabalho. Super.
Bom, é isso. Então, obrigada demais pela conversa. Imagina, foi um prazer. Eu agradeço. Foi um super prazer. Tchau, tchau. Até mais.